Gente, boa noite para vocês. Sabadão, virando para domingo. Último domingo, último final de semana do mês de maio. Estamos chegando a junho. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos venceu Vitória na Vila Belmiro. O último jogo do Santos antes da paralisação. Quase 2 meses, né? Serão quase 2 meses de Campeonato Brasileiro paralisado para a realização da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. E o Cuca prometeu que, a torta à direita prometeu que cumpriu, né? Tirar o Santos da zona de rebaixamento. Ele conseguiu fazer isso, tá? Já vou entrar no jogo nessa noite, nessa tarde de sexta-feira, por volta de meio-dia, reunião, né, dos clubes lá na Conmebol para definir o chaveamento dos confrontos de playoffs, né? Mata-mata tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, né? A Sul-Americana com uma fase a mais, né, do que uma fase de playoff a mais do que a Libertadores, porque tem a questão da repescagem, né, jogos de ida e volta, né? Os segundos colocados da fase sul-americana e os terceiros colocados nos grupos de chave da fase de grupo da Libertadores, né, irão, né, num cruzamento entre eles ali disputar essa repescagem, né? O Santos acabou caindo na repescagem, né, porque na Sul-Americana só o primeiro colocado dos 8 grupos, né, se classifica direto para as etapas finais. Então o Santos ainda ficou em segundo, né? Pegou um grupo ruim, mas o Santos, né, um dos menos ruins ali, e conseguiu ainda se classificar em segundo e vai disputar a repescagem contra um dos terceiros colocados da fase de grupo da Libertadores, né? Então a Conmebol, ela definiu critérios, né? Ela definiu que, por exemplo, o primeiro colocado da fase, pegando os terceiros colocados da fase de grupo da Libertadores, né? O primeiro geral pega o último geral aqui dos segundos colocados da fase de grupo da Sul-Americana, né? E o Santos justamente foi o pior segundo colocado, né, da fase de grupo da Sul-Americana, tá? Então é o primeiro de lá contra o oitavo de cá, o segundo de lá contra o sétimo de cá, né? E por aí vai, né? Entendeu? Até chegar no primeiro de cada fase da Sul-Americana contra o último da fase de grupo da Libertadores. Então o Santos foi o último colocado entre os segundos colocados da fase de grupo da Sul-Americana, né? Vai pegar o primeiro de lá, né? E vai vir um time da Venezuela, né? O terceiro melhor colocado da fase de grupos da fase de grupos da Libertadores é um time da Venezuela. Deixa eu só dar uma olhada aqui para pegar o nome desse time, tá? Esse time é o Universidade Central, tá? Universidade Central será a Universidade do Santos, né, na fase de repescagem, ou se você quiser pode chamar de 16avos de final, né? E enfim, e foi definido, né, através dos confrontos definidos nessa fase de repescagem, né? Foi feito um sorteio para saber qual é o adversário que hoje estarão esperando, né, na fase das oitavas finais. Ou seja, o Santos vai fazer jogo de ida e volta contra essa Universidade Central da Venezuela, né? Lembrando que quem participou da fase de grupo da Sul-Americana é que tem o direito de disputar um segundo jogo em cada, né? Porque os que estão vindo da Libertadores fazem o primeiro jogo em cada, e os que já estão na Sul-Americana fazem o segundo jogo em cada, né? Então o Santos vai sair para enfrentar esse time, né, lá na Venezuela, e depois ele recebe esse time aqui, né? Tem um outro confronto, por exemplo, que será Bolívar, da Bolívia contra o Grêmio, né? E o sorteio lá da Conmebol definiu que o São Paulo vai ficar esperando ou o Bolívar ou o Grêmio, né? No caso do Santos, né, se o Santos passar pela Universidade Central, um time chamado Macará, é um time pequeno do Equador, que vai esperar ou o Santos ou a Universidade Central como seu adversário na fase de oitavas de final. Então eu acho que pelo peso da história, pelo peso da camisa,
e até pelo time, tá? Eu creio que tecnicamente, obviamente, o Santos tem mais time do que esses dois aqui, tá? O Santos mantendo a cabeça no lugar, não fazendo besteira, não fazendo o seu passar raiva, não fazendo um vexame, tá? O Santos consegue passar pela Universidade Central, para passar pela Universidade Central, e depois era para passar pelo Macará, né? Da, do time pequeno do Equador. Então, o Santos tem todas as chances do mundo de passar por esses dois adversários e pelo menos chegar até as quartas de finais, né? Que a Conmebol já definiu, né, o chaveamento até a final, né? O final vai ser um jogo único lá no final do ano, né? E pode ser que nas quartas de finais venha o Atlético Mineiro ou venha o Lanús, enfim, tá? Aí, pelo menos chegando até as quartas de finais, né, para fazer uma boa grana, porque agora, a partir dessa fase que começa a entrar dinheiro, né, eu não peguei os valores, né, mas agora, nessa fase que a grana começa a entrar, né, então, pelo menos se o Santos consiga ao menos chegar até as quartas de finais, né, tem time para isso, entendeu? Só basta né, não fazer bobagem, não fazer besteira. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou falar do jogo de hoje, do jogo contra o Vitória, né, por encerramento, tá? Eu acho que o Cuca ele botou um time em campo e era o time que daria, porque era o time que dava para colocar, né? Mediante departamento médico, mediante jogadores com edema, jogadores com risco de lesão, né? Era o time que dava para colocar em campo, né? Então ele colocou, o Santos juridicamente resolveu um pepino, né? Porque foi relatado na tarde de sexta-feira, acho que na manhã de sexta-feira, né? É, o Brazão, o goleiro Gabriel Brazão, foi julgado no STJD, né? E ele tomou um gancho de 4 jogos, tá? Porque após o empate lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, né? Partida apitada pelo Rafael Claus, né? E nossa, esse Rafael Claus, meu Deus do céu. O Brazão, né, ele tomou um cartão e ele teria dito após o término do jogo que, na dúvida, tudo pró eles, né? Como que dizendo, né? Entre nós e o Palmeiras, na dúvida, nos prejudica a nós e favorece a eles, alguma coisa assim, né? E aí o Brazão ele foi entrado num arquivo, o STJD julgou ele num determinado artigo que fez ele pegar 4 jogos de suspensão, tá? Eu achei exagerado, tá? Não foi uma declaração assim ofensiva, né? Porque a o STJD considerou que foi uma declaração que degrine a imagem do hábito, degrine a honra e tudo mais, né? Eu acho que foi um exagero, acho que 4 jogos de suspensão foi um exagero, tanto que o Santos recorreu com efeito suspensivo, né? Alegando que o artigo utilizado para punir ele foi um tanto que não condiz exatamente, né? Alegando que a punição foi severa demais, né? Aí o Santos citou o jurídico do Santos citou um outro artigo lá que se enquadraria melhor, né? No caso dele, né? Uma punição mais leve e beleza, o STJD, que o Santos recorreu com efeito suspensivo, o STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, vai marcar uma nova data, né? Para levar isso ao plenário, tá? E até lá fica valendo esse efeito suspensivo, o Brazão joga, tanto que ele foi liberado para jogar a partida de hoje. Senão ele já teria que cumprir a partida né, da partida de hoje contra o Vitória, os 4 jogos de suspensão. Então, no gol estava o Gabriel Brazão, com efeito suspensivo, na lateral direita o Vinícius, na lateral, na quarta zaga, jogando pelo lado direito, o Lucas Veríssimo, né, jogando do lado que ele gosta, tá? O Adonis Fria, né, depois de algum, né, banco, né, para a entrada pro retorno do Juan Pérez, né? E o Escobar pela lateral esquerda, né? E os 2 volantes ali foi o Irarão, né? Porque o João Smith ainda está fora de jogo, não tem condições ainda de jogar, junto com o Christian Oliva, né? Aí na frente dos dois ali o Miguelito, né? Pelo lado direito o Gabriel Bom Tempo, pelo lado esquerdo o Barreal, né? E o Gabigol jogando como 9, tá? Então, esse é o time
mediante todos os problemas, mediante as limitações técnicas que o Santos tem, né, que o Cuca pode colocar em campo. Né? Até aí, para mim, né, tudo bem, deixa eu dar uma olhada no tempo aqui para não estourar o tempo, tá? Bom, vamos lá. Bom, o Santos, ele, aquela coisa de sempre, né? O Santos, o Vitória é um time que chegou numa colocação melhor do que o Santos na Vila Belmiro, né? Quando o árbitro deu o apito final, o Santos era 17º colocado, o Vitória era 15º, 12º, sendo que a diferença entre os dois, era de apenas 4 pontos, né? E o Vitória, inclusive, veio de uma vitória por cima do Inter em casa, né? Mas o Santos, ele teve ali aqueles problemas de sempre, envolvendo a criatividade, envolvendo a ter controle de jogo, principalmente no campo do adversário, tá? Aquela demora para engrenar, e olha que hoje foi bastante gente na Vila Belmiro, né? O jogo estava previsto para começar às 9 horas, o Santos conseguiu antecipar para as 8, né? Foram um público de pouco mais de 11.100 pessoas, uma renda de R$ 483 mil, tá? E não, o tempo ficou nublado, deu aquele friozinho, mas não choveu, né? Pelo menos, né? Aqui onde eu estou morando não choveu, na transmissão que eu vi também no Premier não choveu, né? E o Santos demorou para engrenar no jogo, sabe? Demorou para sair a primeira finalização, né? E aquela muita dificuldade de troca de passe, né? E, enfim, aqueles problemas que a gente, né, já sabe, né, nitidamente que o Santos tem, tá? Mas o Santos, ele vi muita disposição de jogadores hoje, não foi falta de vontade, realmente, né? Aquela coisa parece que demora da liga, né? O Santos é um time que demora da liga, né? Que nem, das atuações que eu gostei bastante hoje foi novamente do Miguelito, tá? Barrial, tá? O Gabriel até determinado ponto, eu vou falar sobre isso, tá? Os dois laterais, tanto o Igor Vinícius quanto o Escobar, fizeram uma partida mediana, né? Os dois zagueiros, o Lucas Vinícius hoje esteve muitíssimo bem, tá? Esteve bem, né? Não muitíssimo bem, esteve razoavelmente bem, não cometeu tantas falhas, não cometeu tantos erros, jogou do lado direito da defesa, né? Que para ele é bom, né? Ele que é destro, ele se sente melhor à vontade jogando pelo lado direito, o Luan Pérez jogando pelo lado esquerdo, né? O Luan Pérez, né, mais uma vez, né, a exemplo da Zona de Pia, justificando, porque não passa confiança, né? É impressionante, tá? E o Ilharão também é um jogador que, nossa, é impressionante o quanto ele decresce. Esse jogador, eu estava outro dia vendo um vídeo sobre a campanha, né, do segundo semestre do Flamengo 2019, né? Aquela sensação que o Flamengo foi, né? O Ilharão fez parte daquele timaço, né? E teve a imagem de um treino, né? Que teve um período de paralisação ali no meio de 2019 por causa da Copa América, né? Foi quando o Jorge Jesus ajustou o time, né? E teve uma imagem de um jogo treino que o Flamengo tem e a voz do Jorge Jesus só gritando com o Ilharão, cobrando posicionamento, sabe? Principalmente alegando a falta de atenção dele no que diz respeito a posicionamento, né? E, enfim, agora entendo, né? Voltando para 2026, né? O Ilharão já não está mais no seu auge, né? E tem esse problema sério de posicionamento, bote, às vezes bote na hora errada, erro de passe, enfim. Foi um ponto bem negativo do jogo hoje, né? Mas mediante todos os problemas que o Ilharão teve, até tomou um cartão amarelo, né? Enfim, mediante todos os problemas que o Ilharão teve, ele jogou os 90 minutos, porque o time, por necessidade, teve outros jogadores que estavam numa situação até pior do que a dele no que diz respeito ao aspecto físico. Mas vamos lá, vamos ao gol. Acho que o gol saiu, deixa eu ver aqui. Não demorou tanto assim para sair. Saiu aos 19 minutos, né? Foi a primeira jogada decente que o Santos fez, tá? O Christian Oliva deu um maravilhoso, belíssimo passe no meio da zaga ali, né? No meio da marcação do Vitória para o Miguelito. O Miguelito avançou até a entrada da pequena área e chutou, né? Tudo bem que a bola ainda bateu, né? Desviou na panturrilha do oponente.
e foi no ângulo do goleiro, foi um bonito gol, mas valeu porque realmente ele teve a intenção de chutar para fazer o gol. E eu fico bastante feliz, fico bastante alegre pelo Miguelito, porque é aquele negócio, é mais um garoto da base que está aproveitando as suas chances, né? Finalmente o Miguelito, né? Depois de passar no ano passado um período lá no América Mineiro disputando Série B, né? Foi emprestado e tudo mais, porque não estava tendo espaço, não estava tendo muita oportunidade. Agora, né? Com as minutagens vindo, né? E também tirando ali o proveito de que o Roezer começou no banco, né? Problemas musculares, e o Neymar está servindo a seleção, então tá, né, sabendo, né, aproveitar esse espaço, essa oportunidade, fez o bonito gol, né, a bola desviou no oponente, mas não tem problemas, fez o bonito gol, tá? E aí o Santos fez 1-0, né, na primeira jogada realmente, de fato, decente que o Santos conseguiu fazer, né, e o restante do jogo é aquele negócio, né, o Santos faz o gol, volta, recua, fica aquela coisa, chama o adversário vem, o adversário começa a se atrever a vir, né, e uma bonita jogada do atacante René, tá? Um rapaz de 22 anos, ele fez um verdadeiro salseiro pelo lado esquerdo do ataque do Santos, entrou na área, sabe? E quase só não fez um golaço porque o Brasão evitou, tá? Mas, meu, caramba, quase que esse rapaz faz um golaço, tá? Quase que esse rapaz faz um golaço. Foi o jogador mais perigoso do time de Vitória em campo, tá? Vitória verdadeiramente comandado pelo Jair Ventura, né? Veio com aquela proposta de jogar trancado, de sair no arranque, né? Praticamente muitos dos adversários fazem isso com o Santos, né? O Curitiba fez isso com o Santos na arena do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no outro domingo, e foi muito bem sucedido nessa proposta, né? E, enfim, mas o Santos ainda conseguiu virar o primeiro tempo ganhando 1-0. Eu tiraria o Ilharão no intervalo, mas teve que acabar, pelo que eu fiquei sabendo, o Christian Oliva reclamou de dores, né, musculares e tudo mais, né? Tanto que o Cuca já saiu conversando no intervalo com o Samuel Perry, né? E foi a primeira alteração que o Santos fez, né? Na volta do intervalo, o Samuel Perry, né, entrou no lugar do Christian Oliva, né? E, enfim, tá? Aliás, ainda no final do primeiro tempo, esse bom atacante do Vitória, o René, né? Teve uma jogada lá individual que ele fez, né? Que ele tentou buscar a linha de fundo, né? Numa dividida de bola com o Igor Vinícius. Houve um suposto contato ali, né? E os jogadores de Vitória pediram pênalti. Então, eu até achei, né, que foi pênalti. Quando eu olhei assim a primeira vez, falei, meu, caramba, mais um pênalti, mas não. Depois o replay mostra que, apesar do Igor Vinícius ter colocado o pé, né, ter havido contato, ele simulou, né? Ele simulou um pouco a mais da linha da conta, então ele tomou o cartão amarelo e não o Igor Vinícius, né? Então começa o segundo tempo, o Santos já começa o tanto que atabalhado, dificilmente conseguindo controlar a bola no campo de ataque, já dando a entender que, pô, caramba, esse roteiro vai se repetir, o mesmo roteiro, pela oitava, nona vez no ano, o Santos sai ganhando e deixa o adversário empatar ou virar. É o que deu a entender nos 10 minutos de primeiro tempo, tá? Até que quando chegou ali no, no minuto 54, ou seja, uns 9 minutos do segundo tempo, né? O segundo gol já saiu, né? Foi uma bola levantada na área, né? Acho que foi o Barrial que fez um levantamento na área, né? E a zaga do Vitória afastou, né? E pelo lado esquerdo da área, já saindo um pouco da área, o Barrial, 2 toques, né? Matada no peito de pé, mandou a bola num ângulo, tá? Do goleiro. Se bem que, na minha opinião, houve falha do goleiro do Vitória, é uma bola que dava para defender, tá? Não foi uma bola que saiu tanto dele assim, mas aí problema dele, problema do goleiro do Vitória. Qual é o nome do goleiro do Vitória? Do Gabriel, tá? Problema do goleiro do Vitória, golaço, 2-0, tá? Aquele gol que deu um certo... Começou a dar um certo alívio, né? Porque o Vitória já começou bastante invisível para cima do Santos, né? E
E aí o terceiro gol também não demorou muito para sair, veio logo em seguida, veio 2 minutos depois praticamente, né? Com uma saída de bola do Errara do Vitória, né? Acho que o Barreal recuperou, né? Na intermediária, né? Tocou para Miguelito, o Miguelito fez uma ótima jogada, digna de ponta, apesar de não ser exatamente o ponta, porque um jogador mais técnico, né? Do que veloz, né? Mas chegou na área de fundo, ele praticamente deu uma assistência, né? Na cabeça do Gabriel, levantou a bola, né? Bonito na cabeça do Gabriel. O Gabriel que não estava fazendo um grande jogo, mas, né? Aproveitou bem essa chance, 3-0, tá? Deu pinta de que iria vir goleada, né? Mas daí começa o próprio Gabriel Barbosa, o próprio Gabriel, ele acho que, cara, não, não, nós cegos, sem senso do cacete, ele acabou sendo expulso. Porque tudo aconteceu aqui. Na comemoração do gol, foi lá, subiu no alambrado, comemorou um pouco a mais do tempo, desceu, veio, o árbitro aplicou o cartão amarelo para ele, pela demora, né? Que ele causou para o árbitro reiniciar o jogo, tá? E instantes depois, antes de sair, né? Instante depois, acho que antes de dar um reinício ao jogo, né? O árbitro foi chamado ao VAR, tá? Foi chamado ao VAR, tá? E no replay da transmissão do Sport TV, tá? Mostra o Gabriel, né, vindo na direção como se tivesse para ser substituído, ia ser feita uma substituição nele no exato momento que ele tomou o vermelho, né? Que o João Ananias estava entrando no lugar do Luan Pérez, né? O Luan Pérez sentiu uma dividida que ele teve lá com o jogador de Vitória. O Luan Pérez sentiu um incômodo, pediu para sair e tudo mais, né? E o João Ananias estava se preparando para entrar no lugar dele, né? Não sei se o Gabriel estava vindo na direção do banco para pegar uma água, para beber, enfim. A imagem mostra ele fazendo um gesto de cala a boca na arquibancada para alguém e depois mostra ele levando a mão na direção dos órgãos genitais e fazendo um gesto, né? Daqueles que considerado indecoroso, indecente, nada legal, nada bacana, que pega mal, né? É, isso sendo exibido, né, numa transmissão, né? Enfim, o vazio chamou o árbitro, né? E não teve outra alternativa a não ser expulsar o Gabriel Barbosa, não ser expulsar o Gabigol, tá? Que verdadeiramente está ciente que isso aí não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal de se fazer, que está sujeito a sofrer infração com cartão. E como já tinha cartão amarelo, sofreu, tomou um segundo e levou o vermelho. Tanto que ele nem discutiu com a já virou, já deu meia volta e saiu, né? Saiu de campo, enfim, cara, nossa, uma expulsão estúpida, sabe? O time precisando ganhar, está enfrentando o adversário que chega na Vila Belmiro 4 pontos à frente dele, está ganhando, tá ganhando de 3-0, sabe? Já estava dando aquele balde de água fria pro adversário, e aí essa expulsão estúpida, ridícula, patética, chama o adversário pro jogo e recoloca ele de novo numa situação que de repente poderia tirar 3 pontos preciosos do Santos. Cara, mediante uma expulsão dessa, eu sou completamente a favor de que o Santos puna o Gabigol no salário, desconto de 20% ou 30%, seja lá o que for, mas não pode, esse tipo de expulsão ridícula, patética, desnecessária, tá? Ela tem que ser passível de punição por parte do clube, não pode deixar passar quieto, tá? É inadmissível que deixa passar quieto, não tem condições de deixar uma coisa dessa, sabe? Passar, não dá, sabe? O Gabriel, ele prejudicou o time, tá? Ele prejudicou o time no momento que ele, né, no momento máximo do jogador, faz o gol, comemora e tudo mais, a torcida tá junto, e o cara vai lá e, questão de minutos, né, caga tudo, estraga tudo, não, sabe? Realmente, aí o Jair Ventura, tá aqui do Vitória, começou a colocar o time pra cima, né? Alguns velhos conhecidos nossos entraram em campo, né? O Marinho, né? O Mini Torpedo, tá? Entrou no lugar do Claudinho, né? O Marinho, Nossa Senhora, né? O Marinho lá para 2020, 2021, momento de 2021, né? Ali meio que no pico da pandemia ainda, né?
ele forçou uma saída do Santos pro Flamengo, né? Um cara que não pensou muito na carreira, acho que ele se achou, acho que ele se super, ele super, ele auto, ele superestimou a si demais, né? E saiu daqui, né? Na época, até como um jogador extremamente importante, principalmente pelo trabalho que o São Paulo fez com ele, né? Em 2019, saiu daqui titular para ser reserva no Flamengo, né? Não arranjou nada no Flamengo, até porque o Flamengo tinha um timaço ainda na época. Aí passeou pelo Fortaleza e tudo mais, e agora está aí no time de Vitória, reserva no Vitória, né? Entrando em campo. Evidentemente, quando ele entrou em campo, a torcida vaiou, né? Mas um jogador mediano que se achava, né? Fazer o quê? Mas finalmente não deu dor de cabeça hoje, né? Mas quem deu dor de cabeça hoje foi o tal do René, tá? Esse René aí, ele deu muita dor de cabeça e um detalhe, né? Ele, ele fez o gol de desconto do Vitória, né? Lá por 74 minutos de jogo, equivalente a 29 minutos do segundo tempo, tá? E um pouco antes o Cuca tirou o Miguelito para a entrada do Rony, né? E, e aí saiu a jogada do gol, né? Foi uma bola que foi uma bola que foi cruzada na área pelo argentino Diego Tarsia, né? Ele veio pelo lado esquerdo, né? Ele recebeu um passe entre a zaga, né? Chegou na linha de fundo, cruzou, e aí teve a falha do Escobar, que estava na cola do René, deixou o René cabecear. O René cabeceou no contrapé do Brasão, mas eu acho que era uma bola que dava para o Brasão defender, tá? E o João Ananias estava na linha da bola, ele poderia fazer o movimento de dar uma bicuda para fora dela, né? Mas aí ficou preocupado de que a mão dele não bater na bola e tudo mais, se posicionou errado também, então foi uma falha tripla, né? Do Escobar, do Brasão, tá? Que tá, não sei se ainda tá, o Brasão ainda tá na cabeça dele a morte do pai, não sei o que tá acontecendo, mas tá cometendo umas falhazinhas aí, né? Porque na minha opinião é uma bola que pro goleiro do nível dele dava para defender, ele não defendeu, e o João Ananias também ficou naquela não chuto, tira a mão, não, sabe? Enfim, falha tripla, gol do Vitória, né? Desse rapaz aí, o René, né? E aí o Vitória, né, a torcida dele começou a fazer a bafa para cima do Santos e tudo mais, o Santos tentou arrancar nos contra-ataques, mas não tinha, a bola não chegava redonda, sempre faltava o último passe sair, né? Que nem, por exemplo, o Cuca ainda tirou o Gabriel Bom Tempo, que hoje também, né, teve uma partida um tanto que abaixo, porque eu costumo ver, mas tudo bem, por enquanto tem crédito, né, e colocou o garoto da base, o Danilo Fernandes, de 17 anos, né, e algumas pessoas, eu já vi comentários no YouTube que diz que já viu o Danilo Fernandes jogar na base e não achou nada disso, tá? Que até vi comentários que era prematuro o Cuca puxar ele para o time principal, né, para esse jogo e tudo mais, né. Realmente não vi nada demais, entrou um tanto que afobado, né, da mesma maneira que o que entrou no lugar do Christian Oliva, o Samuel Pierre, né, também, sabe, os garotos da base do Santos, esse Santos Samuel Pierre, esse rapaz que entrou agora, né, o Danilo Fernandes, né, deixa a desejar, né, sabe, o Rony é aquela coisa de, né, baixa a cabeça e corre, né, e esses rapazes aqui não entraram tão bem não, o Santos está urgentemente precisando fazer algo certo na janela de contratações que vai vir agora, durante a parada da Copa do Mundo, tá? E, sabe, dispensar alguns que realmente não prestam, né? Zé Ivaldo, Zé Rafael, Mike, Tomás Rincon, sabe, essa turma aí, sabe, que não realmente estão servindo para nada, e acertar a mão nas contratações, porque realmente, sabe, se depender de ficar puxando garoto de 17, 18 anos ainda não estando devidamente preparado para isso, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil, né? O Rueda entrou no lugar do Barreal, né, faltando 15 minutos, né, para o jogo terminar, né? E esse René aí, ali aos 44, 45 minutos, né? Ele, numa bola que foi levantada na área, né?
lembrou o lance do Neto, né, o que é chamado hoje de craque Neto, né? Para quem é da antiga, na final do Campeonato Paulista lá de 89, com o Corinthians de Guarani, né, o primeiro jogo do Morumbi, que o Neto fez um golaço da meia-lua de bicicleta para cima do Ronaldo, né? O Ronaldo Giavanelli, que hoje é comentarista, né? Então o lance do René lembrou muito esse lance do Neto. Ele pegou uma bicicleta ali na meia-lua, uma bonita, ele improvisou, sabe? A bola veio, ele estava de costas pro gol, ele falou, bom, vou fazer isso aqui, vou improvisar, tá? E a bola bateu no travessão e saiu para ele fundo, né? O Brasão ficou olhando assim, tentou tirar a bola com o olho, né? Porque não podia fazer nada. Foi o arco que a bola fez, mesmo se ele fosse, né? Se ela fosse ali naquele ângulo ali no chamado Ninho da Coruja, esquece, já era. Foi uma bicicleta linda dele, né? Que ele improvisou ali na área e a bola bateu no travessão, para nossa felicidade, porque se sai esse segundo gol, nossa senhora, o Santos fatalmente cederia aí o terceiro gol, né? Porque depois do gol do Gabriel e da expulsão ridícula, pífia, patética dele, o time simplesmente murchou, né? Então, valeu pela vitória, né? Deixa eu ver quantos minutos, 30 minutos, tá? Valeu pela vitória, tá? O Santos agora deve dar umas férias aí de 25 a 30 dias para os jogadores, tá? É uma coisa que é preciso fazer, não é uma coisa, porra, não merece, não. Será que merece? Porque não estão jogando tanto assim? Todos os times vão fazer isso. Todos os times vão fazer isso porque o calendário do futebol brasileiro, no término da temporada para o começo da nova temporada, ele não respeita 30 dias de férias dos jogadores e pelo menos mais 30 dias de preparação, né? Que é a pré-temporada. Deveria ter umas 60 dias separando isso aqui, mas não tem, né? Por conta da Copa do Mundo, o campeonato ficou, o calendário achatou e praticamente só foram 25 dias, 20 e poucos dias de férias, tá? Antes de os jogadores virem voltar para treinar e já a temporada começou na primeira quinzena de janeiro. Então, a exemplo do que aconteceu no Mundial de Clubes no ano passado, né? Os clubes vão dar aí um período de gozo aí de férias para os jogadores, o Santos é um deles, vai fazer isso, né? E faz parte, né? O Santos tem ali previsto, a Copa do Mundo vai até o dia 19 de julho, tá? O Santos tem uma série de amistosos previstos para fazer no começo do mês de julho em Portugal. Um está confirmado, dia 12, que é o contra o Vitória de Guimarães, né? Lá na cidade de Guimarães, de Portugal, né? E aí o Santos deve voltar, pelo que eu vi aqui, 3 dias após a Copa, enfrentando o Botafogo, né? Pela 19ª e última rodada do turno do Campeonato Brasileiro, tá? E aí depois tem o jogo da Sul-Americana. Então é isso, tá? Tô com até limite de bateria aqui, bateria piscando. Vou encerrar por aqui, tá? O Santos agora está na 15ª colocação, tá? No campeonato, tá? Superou o Grêmio, tá empatado em pontos, mas no critério de saldo, no critério de gols pró, né? O Santos supera o Grêmio, que perdeu hoje pro Corinthians 3-1, né? Então, mesmo que o Vasco vença o Inter, tá? E retome a posição, tá? Deixa eu ver. Não, Bahia, quem é que realmente pode tirar a posição do Santos? É justamente o Vasco que está na 17ª colocação, que vai enfrentar o Inter, né? O Vasco tem 20 pontos. Então, mesmo que o Vasco vença o Inter e ultrapasse o Santos, então o Grêmio é que vai para a zona da degola e o Santos fica na 17ª colocação. Por enquanto está em 15º. Está em 15º. Vamos ver isso aí, tá? Então, conforme for, eu gravo o vídeo para falar alguma coisa do Santos, apesar do Santos, que o Santos já vai jogar daqui, né? Já vai jogar em julho, então vamos ver. Eu gravo alguma coisa em relação ao Santos conforme for. Pretendo fazer vídeo também durante a Copa do Mundo, né? Não só do Brasil, mas principalmente os principais jogos, tá? Então, bom domingo para vocês, boa semana, até a próxima, valeu, obrigado, fui!